Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso vamos falar sobre o Survivor Series de 2019. É o seguinte, a palavra decepção serve para ocasiões onde algo que tinha diversas expectativas acaba não cumprindo com elas. Então, para algo ser decepcionante, não precisa necessariamente ele ser ruim. E algo ser ruim não significa necessariamente que é decepcionante. Tem muita coisa que a gente já sabe que, vai ser um lixo. Vai ser uma porcaria. Então não decepciona ninguém quando é realmente. Agora, tem muita coisa que a gente espera que vai ser, incrível. E, às vezes, é mediano. E por isso decepciona. Decepciona mais do que aquilo que foi ruim. Porque aquilo que foi ruim você já esperava. Então, eu acho que é isso que define esse Survivor Series pra mim, antes de eu começar aqui a análise. É um Survivor Series que eu apontava, inclusive, não era o único, que poderia ser um dos melhores da história. Um dos melhores da modernidade. E terminou pra mim sendo inferior até dos últimos 3 anos. Se você for avaliar o show inteiro, completo. Talvez seja pior que os últimos 3 anos, ou talvez melhor que o do ano passado, talvez. Ou de 2017, não sei. É discutível, é discutível. Mas vamos lá, né? Deixa o like aí antes de começar o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos nessa. Bom, no kickoff a gente teve lá um combate marcado de última hora, que iria servir ali também como complemento, né, desse Survivor Series, valendo também pontos. Onde colocaram lá as duplas do Raw, duplas do NXT e duplas do SmackDown para fazerem uma Battle Royale, né? Então foi um pouco parecido com o que tentaram fazer recentemente lá para descobrir a melhor dupla do mundo lá na Arábia Saudita, só que lá eles fizeram uma espécie de gauntlet, né? Aqui no caso eles fizeram ali com as duplas que sobraram, digamos assim, e uma Battle Royale. Não curti tanto essa ideia, talvez pudessem pensar em algo diferente ali para as duplas, e não precisava nem ser as duplas, eu acho que poderia fazer uma Battle Royale com todo mundo que sobrou dos shows, né? Colocaram uns 30 caras que tenham... Não, 30 não sobrou 30, mas uns 20 caras ali, sabe? De cada show ali que sobrou, e colocar eles ali pra lutar de modo geral ali, pra disputarem aí esse Survivor Series, essa Battle Royale, né? Mas colocaram só as duplas, e se você for ver bem, das opções de dupla que tava ali, a única dupla que não era Jobber é a dupla do Ziggler do Bob Roode. Por quê? Porque são caras que já foram campeões ali. O Ziggler, inclusive, mundial 2 vezes, intercontinental várias, né? E acabou que eles ganharam mesmo, né? Ok, isso teve coerência. A vitória foi pros caras ali mais Star Power da luta, né? Enfim, e saíram vitoriosos, dando o primeiro ponto pro SmackDown ali, então, o Ziggler e o Roode. E aí, tinham marcado outra luta de última hora pro kickoff, que era a luta ali, então, do Akira Tozawa, Kalisto e Lio Rush pelo título Cruiserweight, e também valendo pontos para as brands. Então, o Tozawa do Raw, Kalisto do SmackDown e o Lio Rush do NXT. E aí, quando eu vi que eles acrescentaram essas duas lutas, eu pensei, bom, a ideia da WWE vai ser o quê? Vai ser deixar tudo empatado antes do combate 5 contra 5 contra 5, que deve ser o evento principal lá dos homens, que é o que mais estava com expectativas desse Survivor Series, né? E aí ela vai deixar todo mundo com 2 pontos até lá. Eu acho, né? O mais clichêzão seria isso. Entende-se que pode ser isso, né? Porque aí fica imprevisível, gera expectativa, qual vai ser a brand vencedora. E eu estava muito enganado. Mas muito enganado. Enfim, vamos seguindo aqui, vamos com calma, né? Rolou essa luta. Uma boa luta até. Uma boa luta. Eu não estava esperando nada, mas foi, assim, interessante. Os Cruiserweights, né? Esses tempos teve lá o Buddy Murphy contra o Tozawa, que também foi muito bom no show do Raw. Os Cruiserweights, eles quando têm liberdade e têm tempo, eles conseguem fazer umas lutas interessantes, só não são tão populares, né? E aí o público às vezes não liga muito. Mas o Lio Rush venceu, já era esperado, porque Tozawa e Kalisto estão no main roster. E o título Cruiserweight agora é título pertencente ao NXT, pra quem não sabe. Já é um título do NXT agora. E o Lio Rush é do NXT, então não tinha como, né, um título do NXT pro main roster, sendo que ele acabou de virar título do NXT. Então, 1 ponto pro NXT também. E aí, me surpreendendo, colocaram um combate de duplas no kickoff também.
Aí eu te pergunto, bom, se você não tem tempo no show pra colocar todas as lutas ali, por que você, em vez, então, de colocar essas lutas no kickoff, você não transforma o kickoff no show normal, sabe? Por quê? Porque o kickoff começou às 19 horas daqui do horário de Brasília no Brasil. E teve 3 lutas, né? Então teve 2 horas de kickoff. Em vez de 2 horas de kickoff, faz 1 hora de kickoff. Faz uma luta no kickoff ou nenhuma. Só faz lá as entrevistas mesmo. E aí no show principal encaixa essas lutas, né? Que se colocar duplas no kickoff, e não é qualquer dupla, cara. É Undisputed Era. É o New Day. Os Viking Raiders aqui não tem tanta mídia, mas, pô, a Undisputed Era tem muito na NXT e a New Day também, na main roster. Aí você coloca os caras no kickoff, aí é sacanagem, né? E foi uma ótima luta também. Uma luta muito boa ali de duplas, muito disputada, equilibrada e que, de fato, pelo menos uma coisa eu acertei nesse pay-per-view, que era a luta onde... Era a única luta onde qualquer um podia vencer. Não tinha um favorito em específico, sabe? Os 3 ali tinham chances, eu acho que todas equilibradas, de sair vitorioso nessa luta aí. Era o mais equilibrado que tinha de todas as lutas. Qualquer um tinha chance de levar a contagem, qualquer um tinha chance de fazer a contagem. E no final os Viking Raiders venceram lá o New Day. O New Day não, né? Eles finalizaram ali o Undisputed Era e empataram ali então tudo, né? Raw 1, NXT 1, SmackDown 1. Aí beleza, eu tava esperando que a Undisputed Era fosse vitoriosa nessa luta, mas não rolou. Então, falei, pô, beleza, vai começar o show principal, cada um com um ponto. Acho que agora cada um ganha mais um. E aí no final, lá no 5 contra 5, tem o grande vitorioso que vai fazer o 3-2-2, né? Mas, nada disso, né? Nada disso. Começa o show principal, feminino ali, o 5 contra 5 feminino, né? Entra lá os times e dessa vez não teve nem as entradas do Super Estrelas e nem do Superstars, simplesmente tocava a theme song de cada show. Que ok, é legal a musiquinha, mas pô, é legal você ouvir a música dos Superstars entrando, né? Podia tocar a musiquinha depois que eles já estavam lá dentro, sabe? Aí eles vão se ajeitando ali e toca a musiquinha de cada show, né? Eles quiseram poupar tempo, digamos assim. Pô, se você não tem condições de fazer um pay-per-view assim por causa de tempo, então não faz, sabe? Aí faz pra ficar de qualquer jeito, pra encurtar as coisas. Isso que me irrita. Isso que me irrita, né? Ou então por que você fez defesa de títulos, né? De Brock Lesnar, de Bray Wyatt. Pra quê? Tirava. Aí sobrava mais tempo pra essas lutas, né? Pras entradas e tal. Cara, é demais, é demais. Aí, beleza, entrou o time do SmackDown, entrou o time do Raw, entrou o time do NXT. E o detalhe, antes de começar tudo, o time do NXT, né? Olha que sem sentido. Colocaram Io Shirai, Rhea Ripley, Bianca Belair, Candice LeRae e Toni Storm. Qual o sentido disso, sendo que elas estavam todas em rivalidade ali no NXT? Se mataram no War Games na noite anterior. Estavam se matando. Só que eu não fiquei tão surpreso porque eu ainda tinha comentado com o Jean lá na live que a gente fez. Eu falei, mano, eu acho que não vão seguir a kayfabe do NXT. Porque a rivalidade inteira estão vendendo que o NXT tá unido ali. Então, o NXT é uma realidade, o main roster é outra. Então, pra mim, mesmo se elas estão brigadas, elas vão estar unidas ali. Vão ignorar a kayfabe do NXT, sabe? Vão ignorar total, não vai ter traição nem nada do tipo, vão todas se dar bem ali. E foi o que aconteceu. Montaram esse time, um time forte, né? Um time forte, sinceramente eu não consigo questionar nenhum nome ali. Acho que as mais fortes que tinham de opção foram colocadas na luta mesmo. E foram lá então pra luta, pro combate ali, feminino. Beleza, né? Vamos ver, tá bom, eu consigo separar as coisas. Porque várias vezes quando os caras sobem ao main roster, eles são ignorados também aqui em kayfabe do NXT. Eles eram heel, vão como face. Eles eram face, vão como heel. Eles eram solo, vão como dupla. Várias coisas assim, né? E beleza. Aí teve lá um começo bem legal. Da Lacey Evans zoando ali as adversárias. Batendo de frente com a Toni Storm ali e tal. Ela que já foi de muito tempo do NXT, teve as suas rivalidades. E aí então acontece pra mim a grande surpresa. A nossa querida Nikki Cross é eliminada rapidamente. Se eu não me engano, quem eliminou ela foi a Toni Storm, tá? Se eu errar aqui os nomes, desculpe, é porque é muita gente, é um pay-per-view longo e não dá pra memorizar tudo, né? Eu deixei algumas anotações aqui, mas nem todas. E assim, outra coisa sem sentido, já basta esse negócio do NXT, o time aí todo zoado, de elas estarem brigadas, mas ok.
a Nikki Cross, desafiante da Bayley ao título feminino do SmackDown e que vem carregando o time nessas últimas semanas do SmackDown, ela vai lá e perde rapidamente, a primeira eliminada. Eu te pergunto, qual o sentido disso? Nenhum! Mas beleza, né? Segue a luta, tem lá o momento da Kairi Sane encarando a Io Shirai, que já era esperado que aconteceria lá em algum momento, né? Porque as duas japinhas ali dos tempos de NXT e tal, um negócio tradicional. Aí, meu amigo, inclusive eu até esqueci de comentar, né? Foi antes da eliminação da Nikki Cross, tinha acontecido lá a lesão das mulheres do NXT. A Io Shirai e a Candice LeRae tinham lá caído fora do ringue e simplesmente abandonaram a luta. Foram embora. E aí não dá pra entender, elas foram eliminadas ou elas só estão dando um migué que estão lesionadas, né? Eu sei que o NXT ali teve então que ficar com 3 super estrelas pra enfrentar o resto. Aí depois disso que a Nikki Cross foi eliminada, né? Não foi exatamente assim na sequência que eu tinha falado, mas enfim, aconteceu isso normal aí. Aí a Bianca Belair, que já tinha eliminado ela, foi lá então pra cima da Sarah Logan. A Sarah Logan tinha entrado pouquíssimo tempo ali, tinha feito ali um salto, um chute e tal, feito uns 6 golpes. No fim das contas, levou lá então aquele giro que a Bianca Belair faz, né? E saiu vitoriosa ali então a Bianca Belair eliminando a Sarah Logan, né? A Sarinha então conseguiu ali ser eliminada em pouquíssimo tempo de participação. E aí nisso, o NXT, com 3 super estrelas, já tinha se dado muito bem lá no TakeOver, né? Com 2 eliminando 4. Será que agora vai? Será que agora vai? Quase a Bianca Belair elimina a Charlotte também, mas não deu muito certo. Aí a Charlotte chega a entrar na luta ali de vez, começa a dar uma de Charlotte over pra valer, né? E consegue ali eliminar a Carmella, né? Fazendo ali o time do Raw, então conseguir uma eliminação ali, tirando uma do SmackDown, né? Aí beleza, ok, segue a luta. Vai lá então a Kairi Sane da vez. A Kairi Sane ali tenta fazer uma eliminação em cima da Toni Storm. Faz lá então o dive. E aí a outra parte sem sentido da luta. A Sasha Banks vem e interrompe a contagem. Por que ela não esperou a Kairi Sane eliminar a Toni Storm para depois ir para cima da Kairi Sane? Sendo que a Toni Storm nem era do time dela, da NXT. E o combate precisa eliminar todas. Sem sentido. Foi lá e atacou então ela, sabe? Outra parte sem sentido nessa luta. Completamente sem sentido, cara. Sério, é um negócio assim demais. Aí ela eliminou a Kairi Sane. Beleza, eliminada aí a Kairi Sane. Vem a Asuka furiosa ali, querendo eliminar todo mundo ali, revoltada da vida. Só que aí então a Charlotte quer ser a da vez. E aí as duas começam a brigar. Começam a discutir. A Charlotte empurra ali a Asuka, bate na Asuka e continua a luta. Continuando a luta, a Lacey Evans era da vez, estava levando a pior. A Asuka volta pro ringue e cospe aquela gosma verde no rosto da Charlotte. A Charlotte então fica ali sem saber o que fazer. A Lacey Evans manda uma direita ali em cima da Charlotte e elimina a Charlotte, né? Então ali a Asuka ainda abandonou, sobrou só a Natália pro time do Raw. Do outro lado você tinha ali a Bianca Belair, a Rhea Ripley e a Toni Storm. E aí no SmackDown ali então você tinha a Sasha Banks ali e a Lacey Evans, né? Beleza. Aí segue a luta. Acaba ali então que a Natália se une ali, digamos assim. Aliás, antes disso a Lacey Evans tinha sido eliminada, verdade. Tá vendo? Ó, desculpa, galera, aqui foi uma é que assim, foi assim uma sequência de eliminação uma atrás da outra. Eu tava tentando fazer uma cobertura na comunidade de, tipo, anotar certinho, sabe? Ó, fulano eliminou ciclana. Só que não tava dando, porque tava sendo muito rápido, muito rápido. Eu até deixei ali salvo depois, né? E depois eu acabei deletando. Mas tava muito rápido. A Lacey Evans foi eliminada já antes disso acontecer, antes de sobrar ali a Toni Storm, a Bianca Belair e a Rhea Ripley. Aí isso obrigou, entre aspas, a Natália e a Sasha Banks se unirem para poder eliminar algumas do NXT. E aí rapidamente ali então, fazendo uma combinação de crossface e sharpshooter ali, eliminaram a Toni Storm ali, um duplo um duplo submissão. Eliminaram também a Bianca Belair e sobrou só a Rhea Ripley ali então para poder lutar ali com elas, né? E aí então
entendia-se que seria 2 contra 1, mas não foi, porque a Sasha Banks traiu a Natália e eliminou a Natália também. E foi tudo uma sequência atrás da outra, sabe? Eu já falei isso num outro vídeo e vou voltar a falar. Eu não gosto dessa sequência de eliminações, sabe? Tem que dar um intervalo, a não ser no finalzinho ali, ok, de uma forma esperta, mas dá um intervalo, trabalha direito a eliminação, sabe? Muita eliminação ridícula. Aí, beleza, sobrou Sasha Banks e Rhea Ripley então ali pra brigarem. Eu esperava mesmo que o time do Raw não ia nem longe, mas chegou até no finalzinho ali e digamos que perdeu pra ele mesmo, porque a Asuka abandonou e a Charlotte foi eliminada por causa da Asuka, né? Segue a luta. E aí a Sasha Banks estava começando a levar a melhor, parecendo que ia ser vitoriosa. Aí de repente volta a Io Shirai e a Candice LeRae. E aí eu penso o seguinte: elas já estavam eliminadas? Porque se sim, por que elas voltaram, né? E por que as do SmackDown, por exemplo, não voltaram para ajudar a Sasha? Tipo, por exemplo, e as do Raw eu nem vou cobrar, porque a Asuka também saiu assim e não foi eliminada. Então ela poderia voltar. Só que como ela brigou com a Charlotte, eu até entendo ela não ter voltado. Mas e as outras lá do SmackDown? Por que elas não apareceram para ajudar a Sasha Banks? Apareceram só as da NXT. Ah, mas as da NXT não foram eliminadas, só se machucaram. Então por que elas não participaram da luta ali? Sabe? Então, tipo, eu não entendi. E tipo assim, se elas não foram eliminadas, então a Asuka também não foi. Sabe? Porque a Asuka só abandonou a luta. Então a luta não deveria ter acabado. Então a luta deveria, tipo, ter eliminado a Sasha Banks e esperado a Asuka voltar. Aí conta 10 segundos, se a Asuka não voltar, acabou. Sabe? Ficou sem sentido, ficou sem explicação isso também. Mas aí elas apareceram, começaram a atrapalhar a Sasha Banks sem parar. Até que no final a Rhea Ripley aproveitou e venceu ali a Sasha Banks depois de tantas interferências. E aí também não faz sentido porque a Rhea Ripley não tá agindo como Rio ultimamente. A Candice LeRae e o Io Shirai fazendo parceria. Assim, um booking bem tosco, né? Gostei da estratégia? Mais ou menos. Eu acho que poderiam trabalhar melhor. E as eliminações foram rápidas, uma atrás da outra, sem sentido. Só o resultado mesmo que eu curti, as mulheres da NXT terem vencido. Então, pra mim foi uma confusão desgraçada tudo isso que aconteceu. Mas beleza, né? Beleza, vamos lá, vamos ver como é o resto. Aí acontece lá o Roderick Strong, Shinsuke Nakamura e AJ Styles. O campeão norte-americano, o campeão intercontinental e o campeão americano, né? E assim, eu não tava dando muito pra essa luta não. Achei que ia ser uma luta curta e foi uma das melhores lutas da noite. Foi uma luta muito boa, muito bem trabalhada. O Nakamura pra mim foi o melhor do combate, foi muito bem mesmo. Talvez a melhor apresentação que o Nakamura já tenha feito aí desde que chegou ao main roster. Conseguiu se dar bem. Acho que o combate triplo talvez seja um caminho para trabalhar ele, porque ele conseguiu aí realmente desempenhar um bom papel na luta. Em vários momentos eu pensei que ele saía vitorioso. E foi uma luta bem legal mesmo, porque assim, não foi aquele tipo de luta genérica, sabe? Ah, faz o finisher, acabou. Não. Teve momentos que eles faziam os principais golpes, mas um ou outro dava kick out, ou vinha o outro pra interferir, e a gente não percebia que ele ia interferir, então não ficava tão previsível, parecia que poderia ser o fim mesmo. Ou o Sami Zayn fazia alguma coisa, então ficou muito disputada a luta, muito, assim, equilibrada. E aí em alguns momentos eu comecei a acreditar mesmo que o Styles não venceria, igual eu pensei, ia acabar sendo o Nakamura. E aí o mais legal é que eu me surpreendi definitivamente, porque não foi nem o Styles e nem o Nakamura. O AJ Styles faz lá então o finalizador no Nakamura, e o Roderick Strong volta para dentro do ringue, joga o AJ Styles para fora e vai para a contagem, conseguindo ali então finalizar o Nakamura e sair vitorioso no combate, né? Dar o terceiro ponto para o NXT. E eu me surpreendi porque é o seguinte: se faltava 3 lutas e o NXT já estava com 2 pontos, então o NXT fazendo o terceiro ponto já ganhou. A diferença a dúvida é, o NXT vai ganhar sozinho? Porque aí o Raw, o SmackDown, se fizesse mais 2 pontos, poderia empatar com o NXT, sabe? E aí ficar ali o placar de 3-1, sabe? E aí ter 2 brands vitoriosas. Ou se o NXT ia ganhar sozinho, ou se ia até golear, sabe? Essa era a dúvida, mas no segundo combate da noite, acabou. Acabou a competição, já temos o vencedor. Bizarro, cara. Eu pensei assim, eles acrescentaram aquelas 2 lutas, a Battle Royal e o Cruiserweight, pra poder ter empate. É a única justificativa. Mas não, eles acrescentam ela pra piorar.
Pra piorar tudo, pra deixar o show ter sido encerrado no segundo combate dele. O segundo combate acabou a competição, cara. Acabou a competição no segundo combate do show principal. Inacreditável, cara. Inacreditável. Meu Deus do céu. E assim, foi bom. Eu gostei do resultado, mas a colocação do combate foi errada. Sabe? Poderia, sei lá, ser um main event, já que eles queriam fazer um main event diferente, né? Seria melhor, por exemplo, do que foi nesse Survivor Series, esse main event aí. Mas, cara, a colocação... Nossa senhora, que horrível a bucagem desse pay-per-view. Que horrível. Mas a qualidade da luta foi muito boa, cara. Eu gostei da luta. Aí na sequência, uma luta que... Eu não sei qual foi a melhor da noite. Se foi o triplo ou se foi a da sequência. Que foi a do Pete Dunne contra o Adam Cole pelo título do NXT, cara. Eu já comentei já que pra mim não fez o menor sentido o Adam Cole, a rivalidade inteira, ficar sendo lá um dos principais tenentes do Triple H, ele como general e tal, em que ia passar por cima e não participar de nada no dia do pay-per-view. Ele defendeu o título do NXT contra o Pete Dunne, que nem tá em rivalidade com ele no NXT, aleatoriamente. Só que assim, o menos pior da história é que o combate foi realmente bom, cara. Provavelmente o Triple H falou, é combate do NXT, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então vocês vão dar o tempo e a liberdade que eu quiser aqui, né? O do Lesnar, do Bray Wyatt, o Sr. Vince buca aí. Mas o dos meus caras, eles vão lutar do jeito que eles lutam no TakeOver. Porque só pode ser isso a explicação. Eu tava esperando que seria um combate decepcionante porque ia ser no main roster. Mas foi muito bom, cara. Muito bom. Claro, que eu vi até um comentário interessante, né? A galera que não conhece NXT viu e pensou que foi demais. A galera que já assiste NXT achou ok. E o Vince já achou tipo, não acostuma não. É tipo isso a situação, né? A gente já viu muita coisa melhor no próprio NXT. E o pessoal ficou babando lá, tipo, esse combate, gritando isso é demais. Teve lá aquele giro lá que o Adam Cole faz lá com o pescoço do adversário, que eu achava que era o Canadian Destroyer, mas... Tem outro nome, né? Eu não sei o que lá. Enfim, não vou tentar falar porque eu não tô lembrando o nome. Mas é outro nome que ele utiliza. Enfim, tanto faz, mas é um golpe espetacular ali. O finalizador dele. Os do Dunne também ali. O Dunne fez o finisher, acho que uma ou duas vezes. O Adam Cole deu kick out. Teve muita emoção. Parecia uma luta de show. Não vou dizer de takeover, porque takeover é outro nível. Mas de show normal da NXT, sabe? Show semanal da NXT, assim. Evento principal. Parecia isso. Foi muito bom. Eu acho que essa foi a melhor luta da noite. Foi a melhor luta. Muito bom mesmo ali. Disputado e o Adam Cole venceu no final. Então, ok. Eu perdoo você, WWE. Eu perdoo. Teve um bom combate então tá perdoado aí pela incoerência no booking dessa vez. Mas continua incoerente. Mas é legal. Adam Cole vitorioso. Óbvio que ia vencer. Eu acho que se for pra ele perder vai ser pro Ciampa. Eles pelo menos têm que lutar ainda antes, né? Pelo esse título. Então não dá pra ele perder antes disso, né? Aí a gente vai lá para outra disputa de título, né? Dessa vez do The Fiend Bray Wyatt pelo título universal contra o Daniel Bryan. E eu acho que assim, não foi a luta decepcionante da noite porque eu não tinha expectativas para ela, né? E eu acho que a maioria não tinha dessa vez. O pessoal desgastou um pouco aí já com essas lutas. Aquela luzona vermelha de novo. E aí... A bucagem da luta, o Daniel Bryan fazendo lá os golpes rápidos, tentando finalizar logo, e o Bray Wyatt resistindo. O Bray Wyatt dessa vez deu uma sua no Daniel Bryan durante boa parte da luta também, então não ficou sendo só esquachado igual quando era contra o Seth Rollins, né? Mas não adiantou de nada, até levou o finisher ali do Daniel Bryan, mas quem realmente leva a sério agora as lutas do Bray Wyatt, sabe? Quando o Bray Wyatt leva um finisher, quem realmente fica assim, um tanto eufórico... Ou um tanto assim espantado, meu Deus, será que agora vai perder? Ninguém! O cara se resistiu a 10 finisher. E ainda uma explosão. Então, tipo, enquanto ele levar um tiro, eu não acredito que ele vai perder a luta. Ele vai ter que ser metralhado pra perder a luta, sabe? Então, o Daniel Bryan fez o finisher. Eu fiquei assim, normal. Aí foi 1, foi 2, 2,5, te deu kick out. Tipo, aí eu ia ficar surpreso se ele perdesse desse jeito. Ia ficar surpreso e puto, né? Porque, sem sentido algum. Mas não, foi assim, normalzão, no final ele sufocou lá o Daniel Bryan e venceu. Eu já falei, eu não tenho problema com a questão dele sufocar, porque combina com o personagem. Mas, tem que ser um sufocamento, não como finalizador, sabe? Ele sufoca, o Daniel Bryan desmaia, ele vai lá e faz o Sister Abigail. Ou também o oposto, faz o Sister Abigail e depois sufoca.
sabe? Uma sequência, um combo. Mas não simplesmente vai lá, sufoca e ganha, sabe? Muito bobo. E sem contar que parece mais uma submissão do que uma contagem. Então, né? E pior que o público curtiu só por ser o Bray, sabe? O importante é que o Bray venceu. Eu não gosto muito de arena assim, sabe? Arena é muito clubista. Sabe? Se for ruim não interessa. O importante é que o Super Star que eu tava torcendo venceu. Para, velho. Para. Na boa. Quando é live event até vai, mas pay-per-view? Por favor, né, Chicago? Já foram melhor. E ganhou aí, beleza, nada demais. Talvez tenha acabado a feud. E eu espero que tenha acabado a feud, porque eu não entendi nada dela, né? Bom, aí então chega o combate mais esperado da noite, que não seria então main event. Na hora eu pensei, não vai ser main event porque o Lesnar vai ser main event. Aí, nossa, que raiva. E, enfim, nem isso foi, né? Foi, na verdade, ali então o combate 5 contra 5 contra 5, novamente sem entradas ali, né? Foi só todo mundo junto ali com a theme song de cada show. Eu acho que perde um pouco o hype. Um pouco não, perde pra caramba o hype, porque é da hora ver as entradas, o pop de cada um individualmente, né? E aí, olha que situação. Que situação mais inacreditável. Antes de eu começar a analisar esse combate, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Separem opinião e torcida de fatos. Então, se eu digo que 1 mais 1 é 2, não é porque na minha opinião 1 mais 1 é 2. É porque 1 mais 1 é 2. Se alguém vai lá e apaga a luz de um quarto, e eu digo, fulano apagou a luz do quarto e está gravado, não foi na minha opinião que o fulano foi lá e apagou a luz do quarto. Ele apagou a luz do quarto. É o fato. Se você se incomoda com o fato, você está questionando o 1 mais 1 ser 2. Então não questione o fato. Questione a opinião. Separe as duas coisas, ok? Então vamos começar a analisar aqui. Fato 1. O Walter era o cara com mais pop na arena. O pessoal não parava de gritar o nome dele. Walter. Ou Walter, como você prefere falar também, não vou julgar não. Walter White, né? Foi lá então o Imperador invicto. Fato 2, invicto, tá? Não é na minha opinião que ele é invicto. Ele realmente era invicto. E quando ele entrou nessa luta, eu falei, putz, cara, o Walter, ele tá invicto. Então eu acho que o NXT vai ganhar, porque como que ele vai perder invencibilidade? A não ser que, sei lá, deixe ele 10 segundos fora do ringue, algo assim. Mas ainda assim é perder, né? Então vai ficar meio estranho. Eu acho que ele vai dar uma acabada na vitória pro time. E quando eu vi os gritos de Walter no começo da luta, eu falei, certeza, a WWE sabia que ele era popular, vamos fazer ele vencer e tal. Aí, meus amigos, foi até legal o comecinho ali, o Seth Rollins começou junto com o Walter ali, né? Não, era o Ciampa, aí veio o Braun Strowman. Aí o Ciampa e o Seth Rollins estavam apanhando e falaram, quer saber? Vamos passar a vez ali pros grandalhões, né? O Seth Rollins passou pro Drew e o Ciampa passou pro Walter. Aí foi os 3 grandalhões então ali se enfrentarem e tal. O Walter começou a bater de frente com o Braun Strowman, né? O Drew ajudou ele. E aí começou o embate do Drew com o Walter, que é algo que muita gente tem como Dream Match, digamos assim. Porque o Drew também faz parte lá da galera europeia. E muitos pensaram que talvez em algum momento o Drew poderia ir pro Reino Unido, né? De bater de frente com o Walter. Ou ele ou o Cesaro, né? E então seria interessante ver esse embate. Mas ali acabou que não foi nada demais ali a disputa dos dois. O Walter tinha batido ali no Braun Strowman, se distraiu. Veio o Drew McIntyre, mandou um Claymore Kick nele e eliminou o Walter. O Walter, o cara com mais pop na arena, foi o primeiro eliminado da luta. Não foi na minha opinião que ele foi o primeiro eliminado. Ele foi o primeiro eliminado. Erro número 1. E isso era o que? Era 3 minutos de luta. 3 minutos de luta você elimina o cara que era invicto, com mais pop na arena, de um jeito ridículo. Ridículo. Ok. Não quiseram de novo seguir a kayfabe da NXT, né? Esse é o ponto. Aí beleza, segue a luta, entra lá o Short G, todo animado. O Ricochet, se eu não me engano, tava com a fantasia agora do Capuz Vermelho, né? Ele tinha usado uma do Asa Noturna. Se eu não me engano, essa é a do Capuz Vermelho. Se eu não estiver enganado, eu não sei. Eu tô confundindo que tem outra também que é parecida, a do Damian Wayne, lá, o filho do Bruce. Mas, enfim, eu posso estar errando, tá? Enfim, mas não sou poser, não. É que só faz tempo que eu não leio as HQ do Batman. Enfim.
Aí, meus amigos, estava lá a disputa do Matt Riddle contra o Short G ali, os dois disputando forças e tal ali. Short G, ele ainda levou a roupa toda azulona ali do SmackDown. Foi o único bobo, né? Ah, voltou de azulzão. Ih, o Kevin Owens simplesmente foi lá, fez um splash nele e eliminou o Short G, né? Então ali o Raw já tinha eliminado 2 ali, um de cada show. Aí beleza, né? Vem o Corbin ali pra tentar ir pra cima do Kevin Owens. E o Kevin Owens acaba ali querendo ir atrás dele, corre atrás dele e o Corbin vai correndo, né? Vai correndo. E acaba... Olha só como o Corbin ele foi o mais inteligente dessa luta. Novamente, um fato. Ele atrai o Kevin Owens pra fora do ringue. O Kevin Owens estava indo muito bem. Leva. Aí o Kevin Owens vai pra cima dele, ataca ele. Quando volta pro ringue, vem o Ciampa, aproveita, faz um DDT ali da segunda corda e elimina o Kevin Owens. Então, tipo, o Corbin ele se sacrificou pro Kevin Owens se distrair e ser eliminado. Então, é uma eliminação que dá pra colocar na conta dele também, sabe? Foi lá e deu a vida por isso. Mas, assim, ponto 2 dessa situação. Kevin Owens eliminado rapidamente. O Short G tudo bem, tá? O Short G tudo bem, mas o Kevin Owens... que teve um hype enorme lá no TakeOver chegando. O Kevin Owens que tinha especulação até pra atrair o time. O Kevin Owens, cara, ser eliminado ali com 5, 6 minutos. Caramba, como assim, sabe? E, tipo assim, trabalharam muito a ideia de que ele poderia trair o time do Raw. Mesmo se ele não fosse trair, nem ele, nem o Seth Rollins, nenhum dos dois traiu. Pelo menos em um momento da luta, tinha que pelo menos dar um indício de que isso poderia acontecer, sabe? Os dois discutirem, os dois brigarem, ou o Triple H de aparecer, o Triple H de encarar um dos dois ali, sabe? Pro pessoal pensar, putz, é agora, putz, pode ser, sabe? Trabalhar a feud inteira é isso, então trabalha no dia do combate, nem que seja pra não acontecer, mas simplesmente ignoraram. Então por que trabalharam aquilo na feud? Pra nada. Trabalharam à toa. Só pra enganar fã, só pra fazer o fã querer ir lá assistir pensando que pode rolar algo do tipo, só pra criar teoria. Eu tô cansado de criar teoria, cara. Antigamente era legal criar teoria na WWE porque as teorias às vezes aconteciam. Não exatamente da mesma forma que a gente imaginava, mas acontecia alguma coisa. Hoje em dia não tem mais isso. É só o arroz e feijão, sabe? E quando parece que vai ter, não tem. Ou explicam errado. Meu Deus do céu. Aí entra então o Randy Orton. Randy Orton, o especialista em Survivor Series. Ele tem um recorde de eliminações em Survivor Series. Ele tem 15. E fora aquelas que ele não fez a contagem, mas foi ele que deu o RKO final ali, ajudou os caras a ganhar. E fora as vitórias mesmo nos dias dos times ali, sabe? Que às vezes ele não tem só recorde de eliminação, ele tem recorde de estar em times vencedores. Aí beleza, pô, vamos aproveitar o Randy Orton de uma forma decente. Aí colocam ele pra encarar ali o Tommaso Ciampa. Gostei. É uma dream match, digamos assim. O Tommaso já desafiou ele já pra WrestleMania, inclusive, e tal. Pô, da hora. Os dois ali se encarando. Aí depois de uma briga entre eles, o Randy Orton ali manda um RKO ali pra cima do Tommaso. Então ali elimina o... Aliás, quase elimina o Tommaso, porque aí aparece ali pra interromper o Randy Orton o nosso querido Damian Priester, né? Aí então ele manda o RKO no Damian. Vai pra contagem, 1, 2, 3 e elimina o Damian. Eu falei, pô, legal, eliminou um tal, agora o Orton tá na luta. Mas do jeito que essa luta tá eliminando os caras rápido e overs, vão acabar tirando ele. E não foi outra. O Matt Riddle vem, faz um roll-up genérico no Randy Orton e elimina o Randy Orton. Inacreditável futebol clube, cara. E o mais foda é que eu não lembro se o Matt Riddle tinha entrado no combate. Eu acho que ele entrou pouquinho só, nem aproveitaram ele direito. E aí, tipo, o Orton entrou pouco, já eliminado. O Matt Riddle entra, elimina ele. E aí, em vez de aproveitar então o Matt Riddle, pô, o cara que eliminou o Randy Orton, nem ele tá acreditando. Não, o Randy Orton vai lá, manda um RKO nele. E na sequência o Riddle é eliminado pelo Baron Corbin. Então, tipo, uma sequência de eliminação de nomes que poderiam ser muito mais aproveitados na luta, né? Tipo, cara, meu Deus do céu. E detalhe, né? O Corbin, aproveitando, viu que o Randy Orton fez um finisher no cara, viu que o Randy Orton não tava na luta, não podia fazer a contagem. O que ele fez? Eliminou o Matt Riddle. Então, tipo, mais uma esperteza do Corbin na luta. Mais uma inteligência. Ele foi o nome do combate. Eu vou mostrando. E ó, não é na minha opinião que ele eliminou o Matt Riddle. Ele eliminou. É fato. Beleza? Aí entrou o Keith Lee. O Keith Lee vem. O Corbin percebe que, pô, isso aí não é briga pra mim. Strowman, vai lá.
Strowman entrou. Olha lá, olha como o capitão é esperto. O Keith Lee entra, então ali, vai bater de frente com o Braun Strowman, né? Os dois começam a se bater ali pra valer. Aí o próprio Drew também entrou na luta ali. Tava a briga entre os três ali, os três grandalhões, né? Ali de cada time, complicado. O Strowman começou a meio que fazer uma avalanche em geral, derrubar geral em torno do ringue. E o Corbin chamando, volta pro ringue, volta pro ringue. Demorou ali, ele acabou tendo um problema ali com o Keith Lee e com o Drew. Tava contando ali o juizão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8, o Drew manda um Claymore Kick no Braun Strowman. Volta pro ringue, o Keith Lee volta e o Strowman não consegue voltar a tempo. Então ali o Braun Strowman é eliminado por 10 segundos fora do ringue. Nisso, eu acho que nós tínhamos cerca de 12 minutos. Cara, foi rápido, sabe? A participação do Braun Strowman também foi muito curta mesmo. Não teve spot, não teve quebrada ali de mesa nem nada do tipo, quebrada de barricada. Simplesmente ali um Claymore Kick mesmo por causa de uma bobeira dele e pronto, sabe? Eliminação tosca, pra mim ruim e rápida. Mal aproveitaram ali então o nosso querido Braun Strowman. Então, tá, né? Aí segue a luta ali então. O Ricochet volta ali, vira o da vez. Vai pra cima do Mustafa ali então, né? Aquela briga de cruiserweights. Só que no fim das contas, o Mustafa ali que tava animado ali, tava derrubando geral, tava conseguindo ali dar aqueles saltos dele, mortais ali, acaba levando se não me engano foi uma cotovelada ali do Ricochet, não lembro bem qual foi o golpe, mas o Ricochet se distrai e toma um End of Days do Baron Corbin, o Baron Corbin elimina o Ricochet. Mais uma eliminação do Baron Corbin, ou com o Baron Corbin envolvido. De novo. Não é minha opinião que ele fez isso. É o fato. 1 mais 1 é 2. Aí continua a luta. Seth Rollins então finalmente entra nela. Seth Rollins agora o capitão do Raw. Tem que fazer alguma coisa porque ele tá sozinho. Junto com o Drew, né? Tá os dois ali, mas tá complicado. Como que vai ser essa história toda? Aí o Mustafa ali engrena de vez ali. Tava sendo o melhor da luta. Só que aí tava complicado. Porque é o seguinte. O Tommaso começou a interferir. O Keith Lee começou a interferir. O Seth Rollins tava empolgado. Aquela confusão danada. Aí tava todo mundo caído. Tava o Tommaso e tava o Seth Rollins além do ringue. Quando o Mustafa ali tentou voltar pro ringue pra tentar acertar o Seth Rollins, o Corbin vem dele e fala: Não. Não vai ainda não. Você vai estar sozinho com ele. Deixa o Tommaso voltar pro ringue. Espera os caras se desgastar, depois você vai. E o Mustafa: Não, eu posso finalizar agora, então eu vou agora. E aí eles começaram a discutir ali. O Mustafa ali perdeu tempo, voltou pro ringue, tomou o Curbstone do Seth Rollins e foi eliminado. A estratégia do Corbin era boa. Só que, ok, nesse ponto eu acho que ele não precisava ter atrasado o Mustafa ali. E ele poderia ter ali evitado que o Seth Rollins fizesse a contagem no Mustafa ali. Ele não evitou. Ou seja, ele foi orgulhoso. Ele viu que o Mustafa ali não obedeceu ele, então beleza, não quer me obedecer, não obedece. Mas seja eliminado aí também, sabe? Se ferra aí, sabe? Então, nesse ponto acho que foi o grande erro dele na luta. Mas o Mustafa também podia ter ouvido o Corbin. Porque até então o Corbin estava levando bem a luta ali. A estratégia tava dando tudo certo, né? Mas beleza. Segue a luta. O Roman Reigns fica bravo com o Baron Corbin. Os dois já começam a discutir ali, começam a brigar. E aí então, não deu muito tempo de eles continuar brigando. Porque o Drew foi pra cima do Roman. O Keith Lee foi pra cima do Roman. Virou aquela confusão danada entre eles ali e tal. E aí então o Drew volta pro ringue. Ele começa ali a lutar com o Tommaso Ciampa por um período. Até então ali que de repente o Roman Reigns volta rapidamente pro ringue e manda um spear ali no Drew McIntyre, elimina o Drew McIntyre. Finalmente o Roman então fazendo ali sua primeira eliminação, né? O Drew McIntyre fora da luta, só sobrou o Seth Rollins então ali representando o Raw. Ou seja, nada de traição já teria mais como porque ele estava sozinho, né? Então, Seth Rollins, Roman Reigns, Tommaso, Keith Lee e Baron Corbin. O Seth Rollins tinha sido jogado para fora, né? E aí tava ali lutando o Tommaso Ciampa e o Roman Reigns. Em um corner tava o Keith Lee, em outro o Baron Corbin. O que aconteceu? O Keith Lee ele ia acabar recebendo o tag do Tommaso e o Roman Reigns não estava conseguindo chegar até o Baron Corbin ali a tempo. Tava no meio do ringue. O que o Baron Corbin fez? Ele novamente se sacrificou. Ele entra no ringue, ele ataca o Keith Lee e ataca o Tommaso para evitar que eles façam o tag e possivelmente eliminem o Roman. Então ele poderia muito bem ter deixado o Roman ser eliminado por não gostar do Roman. Mas ele pensou no time
e salvou o Roman atacando o Keith Lee e atacando o Tommaso. E depois puxou o Roman para ele fazer o tag. Aí ele foi lá e deu uma bronca no Roman. Falou, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Agora veja como se faz. E aí, então, acabou que... Quando ele foi pra cima do Tommaso e acertou o Tommaso, o Roman levantou, mandou um Superman Punch no Corbin e mandou um Spear no Corbin. E aí, beleza, você tá com raiva do Corbin, né? Tudo bem, mas não só ficou com raiva do Corbin, como sacrificou o Corbin que tinha acabado de salvar ele, fazendo com que o Corbin fosse eliminado pelo Tommaso. Ou seja, foda-se time. O importante é o meu ego. O Corbin, minutos antes, deixou o ego dele de lado pelo bem do time e salvou o Roman. O Roman não. O Roman pensou no ego dele acima do time e fez o Corbin ser eliminado. Então o SmackDown que ganhou, a gente já vai falar na sequência, ganhou apesar do Roman. Mas com muita estratégia do Corbin. Porque se o Corbin não salva o Roman estaria eliminado. E aí o SmackDown poderia ter perdido. Então foi muito em função do Corbin essa luta. Ele praticamente construiu a luta toda, o Baron Corbin nesse combate. E é um fato. Eu citei fatos aqui. Eu dei minha opinião em poucos momentos, mas são fatos. Você quer discutir com mais um? Fica à vontade. Mas foram fatos. Foram fatos. Aí, beleza. Segue a luta. O Tommaso ali, o Roman... E o Seth Rollins ficam ali mais lutando mesmo, né? O Keith Lee tava meio de lado nessa luta até então. Seth Rollins ali e o Roman Reigns, claro, tem que ter aquele momento deles de complô. Ai, vamos se unir aqui, velhos tempos, o Shield, vamos fazer um Shield Bomb no Tommaso. E aí vem o Keith Lee e evita que eles façam aquilo, né? E aí então a luta fica entre Seth Rollins e Tommaso ali na sequência, os dois brigando pra valer. Eu jurava que o Tommaso ia conseguir eliminar o Seth Rollins, mas não, né? Depois de muito esforço entre os dois, o Seth Rollins lá conseguiu eliminar o Tommaso Ciampa, né? Sobrando ele, Roman Reigns e Keith Lee, né? Os três ali, então, na batalha, digamos assim. E depois lá, então, o Roman Reigns é o cara a sair pra fora do ringue. E o Seth Rollins foi lutar, então, contra o Keith Lee na sequência, né? Aí os dois ficaram batalhando. A torcida em Chicago vaiando muito o Seth Rollins. Acho que muito em função da recente bucagem dele, das recentes declarações dele. E até porque ele provocou muito o CM Punk. Então teve vários gritos de CM Punk nas vezes que o Seth Rollins estava se destacando ali, né? Acho que isso mostra que a WWE tem que fazer uma heel turn com ele logo em breve, que é o que vai mais combinar mesmo, né? E aí então, quando ele vai para fazer o Curbstone do Keith Lee, o Keith Lee ali gira ele, faz o finalizador e elimina o Seth Rollins, sobrando o Keith Lee e Roman Reigns. Aí eu acho que já ficou meio óbvio que o Roman Reigns ia vencer, né? Porque o Keith Lee eliminar os dois em sequência ia ser muito complicado acreditar nisso, né? Mas vamos ver. E foi um bom embate dos dois, foi uma boa disputa mesmo ali. O Keith Lee chegou a fazer um finisher lá. O finisher não, chegou a fazer um super golpe lá, daquele powerbomb dele que levanta lá o cara no ar. Parecia que ia vencer, mas o Roman Reigns deu kick out, né? Deu kick out nervoso. Tem uma hora que ele fez 2 Superman Punch no Keith Lee, foi pra contagem, parecia que tinha ido até 3, né? O juizão contou errado lá. E aí, no final, lá, o Keith Lee, claro, acabou levando o Spear ali do Roman Reigns, como já era de se esperar. E o Roman Reigns saiu vitorioso, né? Então, assim, no final da luta, o Seth Rollins tirou o Ciampa, o Keith Lee tirou o Seth Rollins, e aí sobrou um pro Roman Reigns eliminar. E foi lá e conseguiu, com muito esforço, com muito sufoco, mas conseguiu. Então, méritos pro Roman que foi resistente, méritos pra ele. Mas, aproveitando-se do trabalho dos outros, Corbin, Rollins, Ciampa, Keith Lee, né? Então, isso é fato, tá bom? Então é isso, Roman Reigns deu a vitória então pro time do SmackDown no final de tudo. E o SmackDown então ali fazia 3-2, né? Podendo talvez empatar com o NXT mais tarde. Como eu falei, várias eliminações rápidas, várias eliminações em momentos errados, vários superstars mal aproveitados. Praticamente só aproveitaram ali Corbin, aproveitaram o Keith Lee, aproveitaram o Tommaso, o Seth Rollins e o Roman. O Drew um pouquinho mais também, né? Me surpreendeu até o tempo que o Drew durou. Mas assim, eu entendo, eu sei que, pô, eram simplesmente 15 nomes, não dá pra trabalhar todos. Mas elimina um de cada time ali e tal, espera alguns minutos antes de ir eliminando vários. E as eliminações saíram muito feias. E assim, certos nomes podiam ter se eliminado antes que outros. Outros poderiam ficar até mais tempo. O Randy Orton, por exemplo, era um desses. Eu achei muito chato, cara. Muito chato. Assim, a maior parte da luta. O final eu gostei, foi animado. Eu tava eufórico ali, pensando que o Rollins podia vencer. O Tommaso, o Keith Lee ali e tal. O próprio Roman. O final eu gostei. Mas a luta em si inteira, eu achei ali vários momentos bobos demais.
Não teve spots, não teve quebra de mesa, quebra de barricada, não teve uso de objetos, não teve invasão, não teve traição. Foi simplesmente ali acho que uma luta de torcida. É tipo isso, serviu pra torcer essa luta. Serviu pra torcer. Fulano eliminou ciclano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se for pra nos anos seguintes trabalhar dessa forma, eu prefiro que continue só o Raw contra o SmackDown mesmo. Porque pelo menos dá pra trabalhar melhor os caras que estão na luta. Se for esse negócio assim rápido, esse negócio mal feito, eu prefiro que fique só duas brands mesmo brigando. Porque senão... Ou então aumenta o tempo de luta, né? Enfim. Aí então a gente vai lá pro combate do Lesnar contra o Rey Mysterio pelo título mundial. Combate, como eu falei, eu achava que ia ser o evento principal, mas não foi o evento principal, né? Me surpreendeu isso, mas ok. Foi lá então o Brock Lesnar enfrentar o Rey Mysterio, um combate sem barreiras. E basicamente serviu para eles brigarem só um pouquinho fora do ringue. O Rey Mysterio pegou ali aquele pedaço de cano, só isso, mas não conseguiu nem usar no Brock Lesnar. O Brock Lesnar estava dando uma surra nele. Até que de repente aparece o Dominic, né? O filho do Rey Mysterio ali aparece invadindo. E em vez de ele aparecer atacando o Brock Lesnar, ele aparece implorando ali pro Brock Lesnar, né? Não, por favor. Veio com a toalha, né? Jogando a toalha, cara. Que coisa ridícula. Aí vem o Rey Mysterio e acerta um low blow ali no Brock Lesnar, acerta um golpe baixo. E aí o Dominic também acerta um golpe baixo no Brock Lesnar, né? Aí o Rey Mysterio começa a dar aquelas canadas em cima do Brock Lesnar. Aí o Dominic, se eu não me engano, tinha pegado a cadeira, deu também nas costas do Brock Lesnar. Aí os dois jogam o Brock Lesnar ali pra corda, faz um 6 online duplo, cada um faz um splash, vai pra contagem, os dois vão pra contagem, 1, 2 e o Brock Lesnar dá kick out mesmo assim. Né? Muita gente iludida, né? Agora o Lesnar vai perder, meu Deus, que combo, que é isso, vão ganhar roubado, e não. Brock Lesnar deu kick out. Eu não sei porquê, mas quando isso aconteceu, me deu a impressão que ele ia dar kick out mesmo. Falei, putz, ele vai dar kick out. Sabe por quê? Porque já rolou isso já esse ano, já 2 vezes lá com o Seth Rollins. Não vão fazer a terceira vez de novo, né? O Lesnar vai ganhar. Aí ganhou mesmo ali. Deu kick out, na sequência mandou um suplex ali no Dominic. E depois mandou um F5 ali, então o Rey Mysterio saiu vitorioso, se mantendo como campeão mundial, né? É isso, luta boba. Só esse spotzinho aí do Dominic e o Rey Mysterio vindo mesmo ajudar, que foi legal, mas teria sido mais legal se o resultado também fosse eles vencendo. Se for pra perder, então não adiantou de nada, só foi um momento, empolgou. Brock Lesnar venceu, Brock Lesnar campeão mundial. E pelo jeito deve ir até o WrestleMania mais uma vez. Nada de Cain Velasquez invadindo, então foi só uma ilusão. Aí beleza, aí a gente vai pro evento principal. Bayley, Shayna Baszler e Becky Lynch. Eu não entendi esse evento principal. Assim, você tinha lá o Lesnar, que poderia ser o evento principal. Eu pensei até que, pô, se não vai ser o 5 contra 5 contra 5, vai ser o Lesnar. Tinha o próprio título universal lá com o Bray Wyatt de novo, tal, já que ele tem uma certa popularidade ultimamente. Ou então, um dos dois times 5 contra 5 contra 5. Poderia ser o feminino, ou poderia ser o masculino. Porque normalmente é a grande decisão. Mas não. Deixaram lá um de Becky, Shayna e Bayley. Eu pensei, pô, é evento principal, porque vai ter Ronda Rousey, eu tenho certeza. Ronda Rousey vai vir e vai aparecer nessa luta, ou depois da luta. Vai ser o retorno dela. E também não teve nada disso. A luta em si foi fraquíssima, não teve nada de legal, não teve nada de empolgante, o pessoal tava quase dormindo. Não fui o único que achei isso, eu vi, durante a luta os caras estavam falando isso, antes da luta o pessoal já tava falando isso. E, enfim, e aí o final ainda bobo pra caramba, a Shayna Baszler lá jogando a Becky Lynch lá pras mesas. Aí eu pensei, pô, então ela vai lutar com a Bayley, a Becky Lynch vem no final da luta, ataca uma das duas e vence, ou algo assim. E não, a Becky realmente ela ficou lesionada, entre aspas. A Shayna Baszler disputou força com a Bayley, levou a melhor ali. A Bayley deu tap out e a Shayna Baszler saiu vitoriosa ali, então, na luta. E aí o SmackDown ali não conseguiu empatar, ficou 4-2 pro NXT, a NXT venceu. Que coisa, né? 4 anos que voltou a disputa de brands e o NXT já venceu, o Raw é tricampeão e o SmackDown nada. Até o NXT estreante venceu, o SmackDown ainda não. Que coisa. E novamente, não é minha opinião, são fatos. O SmackDown não venceu nenhuma, o NXT venceu uma e o Raw 3. Não foi na minha opinião que isso aconteceu. Isso de fato aconteceu. Quer questionar um mais um? Questione. Fica à vontade. Mas, ok, né? Aí, a Becky ataca a Shayna Baszler depois da luta. E eu pensei, não, agora a Ronda vem. Tá na cara, por isso colocaram no main event. E não, ela ataca, quebra lá na mesa e comemora.
E termina assim o show. Tipo, que bizarro. Essa luta foi ridícula. Ela ter sido main event foi ridículo. E o final foi mais ridículo ainda, sabe por quê? Porque o NXT venceu. E ao invés de terminar o show, o NXT por cima, sabe? Eu esperando, sei lá, vir um Triple H, vir todo o roster do NXT comemorando, colocando a Shayna Baszler no colo lá, o pessoal vibrando. Não! Não termina nem com o SmackDown que ficou em segundo. Termina com uma integrante do Raw que ficou em último nessa edição, comemorando. Como se tivesse ganhado a luta, sendo que perdeu. Sem Honda, sem nada. Cara, que bizarro, cara. Que bizarro. Pra que terminar assim? Que final ridículo. Ridículo. Um dos pay-per-views mais mal escritos de todos. Eu não tô dizendo que foi ruim todas as lutas, não. Como eu falei, teve várias lutas boas aqui. Mas as eliminações, as colocações dos combates, foi muito mal escrito, cara. Muito mal bucado. Várias pontas soltas, vários momentos sem sentido. Que negócio feio. Que negócio feio foi o roteiro desse Survivor Series. Feio demais. De qualquer maneira, a NXT mereceu vencer. Eu já esperava que seria isso, mas queria ver uma comemoração dos caras no final, tal. O pessoal gritando NXT, NXT, NXT. E nada disso, né? E nada disso. Mas meus parabéns aí. Acho que a ideia de NXT vencer e da forma como foi é tentar dar um hype pro show deles, né? Então, tipo, o pessoal querer começar a assistir a partir de agora, porque eles venceram o main roster. Eu não acredito nisso. Pelo contrário, se você entrar nas redes sociais, acabaram de nascer diversos haters da NXT por causa disso. Porque pensa comigo, uns molecados lá de 12 anos, 13, 14 anos. Tem lá seus superstars favoritos no Raw, no SmackDown, nos dois shows. Aí vem uns malucos lá que eles nem conhecem, uma branca amarela e ganha deles. Você acha que eles vão virar fã desses malucos? Não, vão pegar ódio deles, tá ligado? E pra mim foi uma estratégia ruim. O NXT tinha que vencer, mas tinha que ser disputado. Aquele 3-2, aquele jeito honroso. E de preferência todos os babyfaces da NXT vencendo, né? Não os heels ali. Mas, tá. Foi a estratégia que a WWE adotou. Parabéns pro NXT. E é isso. Foi essa a análise geral do Survivor Series. Um abraço a todos. Até a próxima. E fui.